Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 32 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Rey. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos tradicionais e importantes jornais da Baixada Santista, no player do Facebook, no canal do YouTube, na página inicial do bocnews.com, com o vídeo por lá também, no formato podcast radiofônico, também no canal de áudio que fica no site do BocNews. Estamos ao vivo também no Twitter, não é isso, Felipe Rey? Estamos ao vivo também pelo Twitter, você pode acompanhar o link pelo Twitter. O programa desta sexta-feira vai tentar analisar e refletir sobre a partida do Santos contra o Libertad, né? Eu já desopilei o fígado no vídeo do Canal 10 na madrugada desta sexta-feira, e agora um pouco mais tranquilo e com a presença dos companheiros que vão me ajudar a refletir sobre o tema, a gente chega à conclusão novamente que tem muita coisa errada no Santos, muita coisa que ficou de herança maldita, algumas coisas que precisavam ser corrigidas, mas a grande dúvida, a grande pergunta é se o Fernando Diniz deve ou não continuar à frente do Santos. Eu tenho uma preocupação porque a gente está na reta, indo para o final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e se não houver uma melhora do elenco, né, se o tal do pacotão de reforço, eu até imaginei que já nesta sexta pela manhã a gente teria os nomes anunciados, porque o Batistão está treinando, ainda falta o raio do documento, o cara ainda não foi anunciado. O zagueiro, o atacante, o Diego Tardelli, mas não sei o quê, né? A minha pergunta é, será que só com esses jogadores o Santos muda de nível? Pouca coisa, mas muda de nível, né, em relação ao elenco atual? A minha dúvida também é, o Fernando Diniz faz um monte de coisa que a gente não concorda. Marcos Guilherme de centroavante, falso 9, né? Sanches na ponta direita, Felipe Jonathan, titular eterno da lateral esquerda, um monte de coisa. Mas eu pergunto, será que se outro treinador vier, muda, melhora? E qual o treinador? Hoje no mercado, você não vai tirar ninguém de clube, alguém que está empregado. Por exemplo, o técnico do Ceará, você não vai tirar, né? Você tem os caras que estão aí dando sopa. Quem está dando sopa hoje é o Dorival e é o Rogério Ceni. Então eu não sei, juro para vocês, eu não consigo ter opinião formada o que é melhor, o que é pior, manter o Diniz ou mandar ele embora. Porque eu acho que necessariamente, seja o técnico que estiver à frente da equipe, se nós não tivermos um acréscimo de peças, não vai adiantar muito. E eu sempre me bato na tecla que o problema de acrescer peças num time que precisa reduzir custos é um grande problema. É como aquele cidadão que tem alguns desejos na vida, financeiros, e os senhores que me acompanham, a não ser que tenha algum milionário me vendo do outro lado, aliás, se for milionário eu agradeço se patrocinar o programa. Se você tiver uma empresa com dinheiro e tal, quiser patrocinar aqui, entre em contato e ponha dinheiro no Esporte em Destaque, porque a gente também precisa de dinheiro. Mas se o senhor for da classe média, estiver me acompanhando aqui, quantas e quantas vezes não ficou esperando acabar aquela prestação do carro, né? Aquela prestação salgada, pesada, ou a prestação do imóvel, né? Para fazer a viagem dos sonhos. Pô, vou para Disney, ou vou para Nova York, ou vou para Paris, ou vou para o Nordeste, ou vou para o Chile, sei lá cada um pode ir para onde quiser, né? Só que o cara não tem como fazer a viagem dos sonhos enquanto ele está pagando uma prestação pesadíssima de um imóvel ou de um automóvel. O Santos está nessa condição. O Santos é aquele cara que está pagando as dívidas e que gostaria muito de viajar. E o viajar seria contratar jogadores, fazendo uma comparação. O Santos gostaria muito, talvez, de contratar um jogador com mais punch, mas não tem dinheiro para isso, porque, infelizmente, foi deixada uma herança maldita, inclusive de fundo de garantia e outras tantas coisas, dívida com empresário de jogador e tal, que é um verdadeiro absurdo. Então, assim, não é tirar a cota de responsabilidade da diretoria que ela tem que ter, porque ela precisa reavaliar, talvez, a questão de como o futebol é entendido, né?
os profissionais que lá dentro estão e que dão suporte para o futebol, né? Talvez ainda falte alguma coisa. Mas eu tenho dito, eu acho que a direção do Santos ela é, nesse momento, a menos culpada. Ela está fazendo o que ela pode. Agora, o Diniz tem que fazer mais. Porque ele é um cara que conhece futebol, mas ele precisa lidar com o gênio dele e ele precisa ser didático. E ele precisa ser menos teimoso. Ele precisa parar de brigar com o óbvio. Que não dá para colocar... O Marcos Guilherme foi bem no começo do Santos. Sabe onde? Jogando na função dele do lado esquerdo, no lugar do Lucas Braga. O Lucas Braga entrou, ele quis arrumar um lugar para o Marcos Guilherme no time. E ele se estrupiou com essa ideia, né? O Marcos Leonardo, que é centroavante, a melhor chance do Santos, a única, foi ele de cabeça. Então, não tenta inventar a pólvora. Depois os caras chamam de pardal, o cara não gosta. Dá uma simplificada. Domingo contra o Inter tem que jogar o Marcos Leonardo. E precisa jogar outro atacante, né? Por que não o Ângelo desde o começo? Apesar de eu ser frontalmente contra hoje, disse no vídeo do Canal 10, que o Ângelo permaneça no time de cima, pelo menos enquanto o Diniz for o treinador. Porque eu não sei o que ele está aprendendo na equipe profissional do Santos. Ele vai aprender mais jogando com o Chip no Sub-20, no Sub-20 ou com o Pablo Fernandes no Sub-23. Porque lá ele vai se crescer para cima dos moleques da idade dele e ele vai ganhar confiança, ele vai falar, pô, sou craque mesmo, entendeu? Vai dar jogo, vai ter ritmo, o moleque vai começar a fazer gol. Porque no time principal não adianta nada. E mesmo que ele entre hoje na equipe, eu não sei se o jeito como o Santos joga vai fazer com que o futebol dele apareça. Então nós estamos numa chamada sinuca de bico. Sinuca de bico. Toda decisão tem que ser extremamente bem pensada por parte dos dirigentes, por parte do treinador, e a gente tem que acompanhar, infelizmente, à distância, dando as nossas opiniões, tentando influenciar de alguma forma, com as opiniões, mas muito difícil o momento do Santos. A partida ontem foi pífia, foi ridícula, foi uma das coisas mais deprimentes que eu já vi como jornalista e como torcedor do Santos. Fazia tempo que eu não vi um time tão bizarro como o que jogou ontem. Um time que não chutou uma bola ao gol em 45 minutos. Um time que não fez cócegas no adversário pífio também. O tal de Libertad é um time horrível. Se jogasse no Campeonato Brasileiro, ia brigar para não cair. E a gente conseguiu perder para um time desse. Muito bem, vamos dividir a tela aí para apresentar quem vai fazer o programa comigo. O nosso Leandro Maia, que é o nosso titular da segunda-feira, teve que mudar a sua agenda esta semana e vai participar com a gente hoje e também segunda de novo, tá certo? E o jovem Luiz Felipe Longo, do podcast do Peixão. Melhor teria sido se o podcast do Peixão tivesse continuado ao longo do jogo ontem, da live de vocês, contando umas piadas do Costinha, passando a gente falando sobre o trailer dos Eternos que passou ontem, estreou ontem, a nova música do Iron Maiden que estreou, e a gente podia ter ficado falando disso ao invés de ver o jogo. Eu estava lá assistindo os meninos na live, era melhor, eu tinha me aborrecido menos. Aliás, não teria me aborrecido. Leandro, você primeiro, o que dizer sobre esse momento do Santos? E a pergunta, você demitiria o Fernando Diniz? Bom dia. Bom dia, Alex, a todo mundo que está assistindo a live. Essa é a pergunta que eu acho que é a mais complicada de responder, até mesmo pelo que você citou. A gente sabe que o time é limitado, isso é claro. É um time que veio de uma final da Libertadores, perdeu, não tinha um jogador só de titular que entrou na final da Libertadores, só o Felipe Jonathan. Então você vê aí, em 6 meses o Santos perdeu 10 jogadores. Lógico, o Pará estava no banco, mas você tinha um titular daquele jogo. E aquele time já não era considerado um grande time, era um time ali mediano que o Cuca conseguiu fazer chegar naquela final. E aí você perde todos esses jogadores. Então, é clara a limitação técnica. O Diniz tem a culpa também dele, de como você falou, ele é muito teimoso. Eu acho que ele tem alguma coisa na cabeça dele, ele pensa o futebol na cabeça dele e ele acha que aquilo vai funcionar, mesmo que não está funcionando na frente dos olhos dele. Então você vê, ele quer colocar o Marcos Guilherme ali jogando num falso 9, fazendo o meio campo, sendo que obviamente ele já deu certo em outra função. E ele tenta encaixar esses jogadores que ele gosta dentro do esquema e acaba ele mesmo se perdendo. Então, ele passou por uma sinuca de bico dessa parecida no São Paulo, quando ele foi eliminado da Sul-Americana, se não me engano, da própria Copa do Brasil, e aí ele deu uma parada, deu uma mudada no time, e aí ele deu aquela engrenada no Campeonato Brasileiro que depois não conseguiu manter.
Mas ele conseguiu no São Paulo fazer uma mudança de rumo ali depois de umas 2 eliminações. Vamos ver nos próximos, acho que os próximos jogos que vão dizer pra gente o que vai acontecer. Também acho meio uma sacanagem com ele demitir agora, sendo que o Santos está contratando aí 3, 4, 5 reforços. Então você demitir o cara agora que você está trazendo 5 reforços, também você não está dando a chance para o cara trabalhar. E também não vejo outros técnicos aí no mercado que possam fazer algo muito diferente do que ele está fazendo. Muito é citado o Vojvoda do Fortaleza, mas será que ele faria o mesmo no Santos? É outro cenário, outra situação. Então não dá para falar que o Vojvoda chegaria no Santos agora, como chegou no Fortaleza, e ganharia tudo também. Então é meio complicado. Não demitiria ele agora, manteria o Diniz, até para ver o que ele vai fazer com os novos reforços e se ele, principalmente já no jogo contra o Internacional, tem alguma mudança de direção. Porque se ele manter essa direção que ele está tendo, em breve ele não vai ser mais técnico do Santos. Muito bem. Luiz, vamos lá. O que você pensa a respeito desse momento do Santos? E a pergunta que eu fiz para o Leandro, faço para você também. É hora de demitir o Fernando Diniz? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a todos. Eu acho que mais preocupante do que a eliminação em si foi a atuação. Porque a eliminação mesmo não foi uma eliminação que deixou o torcedor triste, deixou o torcedor revoltado pelo que viu em campo. Mas em nenhum momento o Santos sequer flertou com classificação, com vaga. Na Vila Belmiro já tinha sido uma partida bastante ruim, e ontem no Paraguai foi uma partida desastrosa. O Santos, o trabalho do Diniz, o preocupante é que ele estagnou. Já tem uns 8 jogos, pelo menos, em que o Santos sofre e sofre muito. Não consegue criar, não consegue incomodar adversário. A maior parte dos nossos últimos gols foram de pênalti ou contra. Então o Santos é um deserto de ideias, e hoje eu acho que a situação do Diniz está insustentável. Então eu não manteria ele no time não, porque eu acredito que o trabalho do Diniz ele reúne o que teve de pior no Santos nos últimos anos. O trabalho do Diniz ele tem um pouco do Jair Ventura, aquela coisa de o time tá perdendo, ele empilha atacante ali, acaba com o meio campo. Quem não lembra do 4-2-4 do Jair Ventura? Aí tem a defesa exposta do Leverkusen, que o Vanderlei salvava ele todo jogo. Hoje em dia é o João Paulo que salva todo jogo. Tem um time extremamente passivo, arame liso do Gesualdo, um time meio blasé assim. E mais recentemente o Ariel Roland, que adorava inventar moda com o jogador, colocou o Pará no meio campo. E o Diniz ele tem feito isso, tem inventado bastante. Se ele fizesse o simples, talvez a situação fosse bem melhor. Então eu acho que para mim hoje a situação do Diniz no Santos está insustentável. Eu acho que é você dar murro em ponto de faca, permanecer com ele no comando. Muito bem, olha, eu preciso ir para o primeiro intervalo, mas eu vou deixar claro aqui o seguinte. Eu costumo defender as minhas teses com unhas e dentes e até me provem o contrário. Mas uma coisa que eu aprendi, e eu acho que isso é uma coisa que vem com a idade, a gente vai ficando mais sábio, a não ser que você seja muito estúpido, né? Porque tem gente que envelhece e não aprende coisa nenhuma. Eu acho que eu não sou estúpido. A gente vai aprendendo certas coisas. E eu aprendi que eu não devo morrer abraçado com dirigente nem com um técnico de futebol. Muito menos com jogador. Eu acho assim, eu defendi a vinda do Fernando Diniz por uma absoluta falta de opção do mercado. Eu sempre disse que qualquer um que pegar os programas que eu fiz aqui, os vídeos do canal, sempre disse, era Fernando Diniz ou Dorival Júnior, né? Pelo que tinha no mercado. Hoje também não tem muita coisa diferente não, né? Eu continuo achando que o ideal para o Santos, dentro de um cenário mais tranquilo, em que o cara possa fazer pré-temporada, que a diretoria traga reforço, é ter um técnico estrangeiro. Porque a mediocridade do futebol brasileiro em termos de treinador é um negócio surreal, né? Você tem os nossos técnicos que vão super bem quando eles têm um caminhão de craques na mão. Eu quero ver o Cuca e o Renato Gaúcho dirigindo a Chapecoense, o Cuiabá. Quero ver onde eles chegam, com um monte de craque, até eu, né? O técnico do Palmeiras tem um mérito, o time do Palmeiras é bom, mas o Palmeiras tem um monte de variação de jogada. Um monte, o time muda dentro do jogo, né? Ele consegue fazer isso. O técnico do Palmeiras é melhor do que o Cuca e é melhor do que o Renato Gaúcho. Minha opinião, tá? Então acho que o Santos precisava olhar para o futuro de novo, mas acertar em cheio no técnico.
e ajudar o técnico, não é dizer para ele, ó, testa aí, vamos fazer uma observação e tal, e antes de um jogo contra o Corinthians explicar para ele assim, ó, mas nesse aqui você tem que botar os caras, entendeu? Não pode abandonar o cara à própria sorte. Então isso é uma coisa para o futuro, e a gente aprende errando, E eu achava que o Diniz, depois de ter tomado a solapada que tomou no São Paulo, talvez chegasse no Santos diferente, com algumas ideias diferentes. Às vezes eu percebo que ele tenta, às vezes eu percebo que ele não tenta. E eu repito, apesar de ter defendido, apesar de achar que ele é um cara que entende de futebol, que o time tem um conceito, mas não está funcionando. O conceito é bom. O Santos todo jogo tem mais posse de bola. Mas o que adianta ter posse de bola se não chuta no gol, né? Então eu estou com o Leandro. Eu acho que se nas próximas horas entregarem para ele Batistão, Diego Tardelli, quem diria, chamar isso de reforço, mas vamos lá. Um zagueiro experiente, bom, um atacante de velocidade, mas não sei quem. Se vier um pacotão mesmo, aí eu acho que cabe dar mais 15 dias. Depois que os caras estiverem à disposição, agora vai dizer, mas é tarde demais, o campeonato pode ter ido pro brejo. Eu não acredito nisso. Mas talvez alguns dias para ele melhorar o time, com o Marinho de volta e tal. Se não acontecer, repito, eu não vou morrer abraçado com o treinador. Eu acho ruim demitir no meio de campeonato, mas se não tiver alternativa, vai ser o que vai ter que ser feito. E aí se põe o Marcelo Fernandes para quebrar o galho e ver se é o Rogério Ceni, ou traz o Dorival, porque o Dorival é mais experiente. Ele não vai tratar o Ângelo na beira do gramado como o Diniz trata. Ele tem um outro olhar. O Dorival teve na mão o Neymar explodindo. Teve aquele problema com o Neymar, é verdade, por isso ele não continuou no Santos. Mas esse eu acho que foi um que aprendeu. Esse foi um que aprendeu. E é a única alternativa, porque o Rogério Ceni a gente também não sabe como é que ele vai lidar com um clube em crise. Vocês viram como foi no Cruzeiro. Então, é o que tem para hoje, meus caros. Ou a diretoria entende que o Diniz merece uma chance com os reforços, ou já que vai trocar, troca todo mundo uma vez. Eu, repito, eu não consigo ter uma opinião 100% formada, porque a situação do Santos é muito difícil, muito complicada. E, aliás, eu vou ouvir as pessoas que estão mandando mensagem para a gente já, com o que elas pensam a respeito desse momento do Santos. 11h49, vamos para o break, voltamos em 1 minuto e 40, até já. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. 11h51 de volta com o Esporte em Destaque. A gente já vai passar os piores momentos, mas rapidinho eu só vou passar pelo Facebook, pelo Twitter, antes da gente ir lá para o chat do YouTube, que é onde tem mais mensagens. Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista no Facebook, tá? Tem muito time com elenco pior que o Santos, joga mais bola. Pressão não cola, até porque o Santos inexiste na mídia esportiva da TV. E pedalava o Pardal Diniz. O que ele fez com o Ângelo ontem foi covardia. O time não tem caráter de vencedor. Vão esperar entrar no Z4 para tomar atitude?
O Homero Machado, bom dia, Alex, e a todos do programa. O Luiz Carlos Santos Júnior, bom dia. Tem muita gente de fora da cidade. Não é possível que os ex-jogadores que tantas glórias deram ao clube não podem ocupar espaço na administração do futebol. O Cláudio Lobui dos Santos, sem peças de reposição no Santos, o técnico tem poucos meses. Sem peças de reposição no Santos, o técnico tem poucos meses no clube e não faz milagre. O Eloy Matias Júnior no Twitter, Alex, técnicos de estilos diferentes. Gesualdo, Olan e Diniz conseguiram fazer com que o time termine os jogos com 1 ou 2 chutes no gol. São os técnicos fracos ou os jogadores? Eloy, eu acho que o time o time que o Gesualdo tinha à disposição era bem melhor do que esse. E em relação à comparação do Olan com o Diniz, a questão é, o Diniz mantém um time o tempo todo. O Olan mudava o time o tempo todo. Então é difícil até comparar o trabalho de um com o outro. Mas vamos combinar. Sem sã consciência, você acha que o time do Santos é um time bom? Qual jogador do Santos hoje que você fala assim, porra, esse cara está sendo cotado para jogar na Europa? Esse cara está sendo cotado para a seleção brasileira? Só tem o João Paulo. Porque o Sanches é veterano e o Marinho é veterano. São os únicos 3 titulares intocáveis da equipe do Santos. O resto é tudo igual. É tudo jogador que se está no Santos hoje, ok. Se amanhã ele tiver no Cuiabá, também vai ser a mesma coisa. Se estiver no Fortaleza, no Goiás, não vai mudar nada. E a gente tem os piores momentos aí. Ô Leandro, fala mais aí sobre esse jogo horroroso. Não, e uma coisa que a gente via, né, quando o Diniz começou no Santos, era que o time vibrava muito, ia muito pro ataque. A gente não viu isso ontem. Você viu, acho que os 10, 15 minutos, até saiu o gol, acho que saiu com 12, 13 minutos, o Santos não fez nada. Só ficou marcando atrás, depois também não teve aquele ímpeto de tentar fazer um gol. Então, até uma coisa positiva que o Diniz tinha conseguido desse time, que o time do Olan não tinha, que era aquele time meio morto, que não conseguia nada, não conseguia virar uma partida, que o Diniz tinha conseguido, Santos fazendo resultado em finais de jogos, não teve ontem também. Então, foi um deserto tanto de ideias quanto de vibração. Então, não dá muito para entender o que aconteceu com o time ontem. Tomou o gol e desistiu da partida, parece. O Diniz também ficou perdido. Parece que só tinha uma ideia para aquela partida. A ideia que ele tinha não funcionou. E aí, no final, ele jogou aqueles 7, 8 atacantes lá na frente. Então, foi muito complicada essa partida. Foi a pior partida do Santos com o Diniz. E olha que já tiveram algumas ruins, né? Contra o Corinthians. Tá piorando a cada dia, né? A próxima só falta marcar um amistoso com o Jabaquara e o Santos perder de 4-0. Só falta isso. Foi muito ruim, então é complicado. Entendo o torcedor, porque realmente é complicada a situação do clube, mas a diretoria está fazendo a parte dela, que é melhorar a parte financeira do clube. Sempre que o torcedor começar a reclamar dessa parte financeira, ele dá uma olhadinha para a Série B e vê o Vasco e o Cruzeiro. Aí quando ele vê o Vasco e o Cruzeiro, ele vê que o Santos poderia ser aqueles times hoje. Então, a diretoria está fazendo a parte dela. E dentro de campo, o Diniz tem que, com o que ele tem, ou o Diniz ou outro técnico, tem que fazer alguma coisa para o Santos sobreviver a, pelo menos esse ano e meio de crise financeira. E quem sabe conseguir alguma coisa aí nesse meio tempo. Mas, como foi falado, o Diniz é cabeça dura, ele é teimoso e o time também é limitado. Então, vamos ver se com esses reforços que vão chegar, o Santos consegue dar um salto. Se não der o salto, aí tem que já pensar no comando técnico em um outro treinador. E aí, Luiz, revendo aí essa coisa que foi o jogo de ontem. E aí, diga. O Leandro citou um ponto importante, né? Questão de vibração. O Libertad entrou para disputar uma quartas de final de Copa Sul-Americana, de um torneio continental. O Santos parecia que estava jogando uma Florida Cup, um torneio amistoso de pré-temporada. Sem vibração nenhuma, time apático. Então, como eu falei, mais preocupante que a eliminação foi uma atuação bem ruim. E questão de elenco, o elenco do Santos é curto, o elenco do Santos é ruim. Você pega o banco de reservas é formado por jogadores promissores, em sua maioria, jovens das categorias de base, mas que não estão prontos ainda para estar no profissional, mas que por necessidade acabam completando o time. Só que a gente espera que o Diniz entregue mais desse time.
O Atlético Goianiense, o Juventude, o Fortaleza não tem elencos melhores que o Santos. E eles mostram uma organização grande no Campeonato Brasileiro. Tanto é que alguns deles estão na frente do Santos. Então, o meu ponto do Diniz é esse mesmo. O elenco do Santos não é bom, mas também não é uma porcaria. Dá para fazer mais com o que ele tem. Esse a única preocupação. Não dá para você terminar o jogo sem ter meio de campo. Encher de atacante, empilhar 6, 7 atacantes lá, 3 centroavantes, 4 pontas, e como que a bola vai chegar para eles? Tirar o Sanches foi inexplicável. O Sanches permaneceu em campo em jogos em que ele estava muito mais pregado, muito mais cansado do que ontem. E ontem ele saiu ao mesmo tempo junto com o Giamota. O Giamota e o Sanches estavam muito lúcidos no meio-campo do Santos ontem. Não dá para você tirar, empilhar atacante, que a bola não vai chegar como passe de mágica. Então o meu ponto de questionamento o elenco do Santos é bom? Não, não é. É ruim? Talvez, mas dá para entregar mais. Eu acho que até aquela coisa que a gente fala, porque, veja, eu imagino que o cara que foi jogador de futebol, como o Fernando Diniz, que jogou em grandes clubes e tal, ele tem a vida dele estabilizada, né? Claro que ele precisa trabalhar, ganhar o dinheirinho dele todo mês e tal, mas ele deve ter sido um cara que, por ser inteligente, ele é um cara inteligente, né? Já disse isso aqui, ele pode ser teimoso, ele pode ser turrão, mas burro ele não é, né? Ele deve ter juntado um dinheiro, deve ter a casinha própria dele, deve ter um investimento aqui, ali, uma previdência privada e tal. Mas o futebol é um negócio que envolve muita vaidade e orgulho. São pecados capitais, inclusive, vaidade e orgulho. Se tem gente do nosso lado que faz o possível e impossível para ser famoso, eu não tenho a menor questão de ser famoso. Eu não faço a menor questão. Mas tem gente que faz isso aqui, rapaz, porque o cara quer ser famoso. Ah, meu Deus, eu sou uma celebridade, coisa e tal. O técnico de futebol e o jogador, eles vivem disso. Você acha que isso não massageia o ego do cara? Quando o cara faz um gol e vai para a torcida e o cara grita o nome dele, eu imagino que seja uma sensação assim, né? O cara se sente alguém, porra. E pro técnico também é uma coisa. Então o cara tem uma carreira de treinador e a carreira dele, tirando o começo promissor, depois foi só paulada. Ele começa bem, o cara é bom, ele entende, não sei o quê, e ele fracassa. Aí vai no outro clube, fracassa de novo. Aí vai no outro, fracassa outra vez. Sai do jeito que saiu do São Paulo. Aí vem pro Santos, dá uma melhorada. Contra o Boca, lembra? Que a construção da jogada do gol do Pirani, né? Mas ele vai fracassar de novo, porque ele deteriora as relações com as pessoas. O que está acontecendo? Aí depois, de uma forma estratégica, você vê algumas entrevistas de jogadores do Santos em que é perguntado para o atleta, pô, e o Diniz, o que ele fez? Não é só com ele, é com qualquer treinador. E se apagar incêndio, que se chama em assessoria de imprensa. Aí o cara, o professor, não sei o quê, enaltecendo, né? Então, é difícil dizer que num grupo de 30 e tantos caras, todos gostem do jeito como o Diniz se comporta. Alguns podem até relevar. Outros, você olha no semblante do cara, você olha para a carinha do Ângelo, você vê que ele está pé da vida. Então eu pergunto, dentro de uma organização coletiva, se vale a pena esse tipo de comportamento ser mantido. Você chamar um cara de burro na beira do gramado, isso inclusive caracteriza assédio moral, isso pode dar problema, sabe? Então vale a pena você comprometer o ambiente com um tipo de trabalho assim? Então alguém tem que chamar o técnico do Santos e falar para ele assim, vem cá, precisa disso? Precisa ser assim? Por que não está entregando? Alguém vai dizer assim, porque como disse o Leandro, não tem reforço, o time é fraco, o time desde que a Libertadores terminou só perde jogadores importantes. O Santos não tomaria os gols que toma, certamente se a dupla de zaga fosse Lucas Veríssimo e Luan Pérez. Mas tenho dúvida disso. E com o Pituca no meio de campo, tenho certeza que o time não ia ser assim defensivamente. Mas hoje é o que tem, né? Então precisa ser feita uma avaliação ou do próprio Diniz, ou uma autocrítica, para que ele mude conceitos pessoais e profissionais, ou a diretoria tem que entender se vale a pena manter
uma situação, ou a não ser que se confie muito. E isso é uma coisa que a gente não sabe, nem eu, nem o Leandro, nem o Luiz, nem o Felipe, ninguém sabe, nem o torcedor sabe. Se lá dentro, internamente, se há um elo, uma relação de extrema confiança entre diretoria, o treinador e talvez a maior parte do elenco, de que o trabalho pode prosseguir. Mas precisa acertar. A gente não pode, identificamos, eu já falei isso em outros vídeos, olha, realmente jogamos mal, poderíamos ter feito isso, aquilo. É impressionante, todo jogo ele identifica o problema. E no jogo seguinte acontece de novo. Outra coisa que foi colocado, o time não tem tempo para treinar. Eu posso considerar isso um problema, principalmente para uma equipe que precisa de repetição, com o jeito que o Santos joga, se não treinar, não é aquela coisa de você organiza a defesa e dá um balão para frente e deixa a individualidade resolver. O Santos não tem o Hulk no time, né? Então você precisa treinar isso. Se você não treina, você tem problema. Se a diretoria tem esse entendimento que com os jogadores e com tempo para treinar pode mudar, ok. Mas então você precisa de tempo para treinar, quarta-feira que vem, põe o Sub-23 para jogar contra o Atlético Paranaense. Desculpa. Que perca logo de uma vez e que o time tenha tempo para treinar para chegar logo nos 45 pontos do Campeonato Brasileiro. É isso. Nós chegamos nesse ponto. Espero que alguém fale sobre esse assunto em breve aí, porque o que não pode é piorar a cada rodada. O Santos vai pegar o Inter domingo, 6h15. Aí pega o Atlético Paranaense fora de casa, que passou como um trator para a LDU, que é um time bom, que chegou a estar classificado 2 vezes na Arena da Baixada, os caras foram buscar o 4-2. E depois pega o Flamengo na Vila. Só isso. Então, essa semana vai ser o turning point. Saberemos o que será do futuro depois dessa semana. Vamos pro break, 12h03. Daqui a pouco o Luiz e o Leandro falam mais. Eu vou ler as mensagens do nosso chat que está bombando hoje. Aliás, ô Felipe, você tá vendo aí? A coisa tá pegando fogo aqui no nosso chat, hein? No nosso YouTube. Voltamos em 1 minuto e meio, até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Muito bem, 12h05 de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Pertinho ali da Avenida na Costa, tem Cicobi também em São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Peruíbe, além, é claro, das agências na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo e no ABC Cicobi Unimais Metropolitana. Eu vou começar a prestigiar as mensagens do chat, mas eu vi aqui, porque está chegando muita coisa, alguém dizer assim, em vez de ficar falando sobre a demissão do Diniz, vamos falar, tem notícias sobre reforços, faz parte, a gente está avaliando o resultado de ontem e o trabalho, a gente precisa falar sobre isso, né? E sobre reforços, até as 12h06, nenhuma novidade. Eu achei que a gente talvez tivesse. Tem o Batistão, que está aí para chegar, e é um ótimo reforço. O Diego Tardelli, por um contrato de produtividade, vamos ver. O Diego Tardelli dos bons tempos seria ótimo no time do Santos. Agora precisa ver o que ele pode entregar fisicamente. O Emiliano Velasquez, o zagueiro, que estava no Raio Valecano. Se falou no Cáceres, que é caro. Tem o menino lá, o atacante equatoriano,
o Arce, né? Billy Arce, são os nomes que estão sendo falados. Pode ser que alguma novidade pinte. O único reforço mesmo que foi entregue essa semana é o rapaz que veio do Real Madrid, o Augusto Galvão. Só isso que tem para hoje, né? Oficialmente não tem nada, tem muita coisa sendo falada em rede social, muito nome sendo divulgado nos bastidores, mas oficialmente neste momento só tem o Augusto Galvão. Fora isso, até porque não daria tempo de os caras treinar, ficar pronto para domingo. Não, mas eu imagino, pelo andar da carruagem, que se for possível anunciar logo, quanto antes, esses jogadores eles serem entregues ao treinador para eles jogarem domingo contra o Flamengo, porque hoje o Santos está numa condição que é o cara chegar, entrar e jogar, sabe? É isso que eu imagino para em breve. Mas vamos lá, tem mensagem pra caramba aqui, hoje eu não vou conseguir ler tudo, já peço perdão antecipadamente. O João Vitor de Souza Raimundo, bom dia amigos, que sexta-feira difícil, infelizmente o final de semana promete ser do mesmo jeito. O André Mota, bom dia pessoal, Diniz não dá mais, time mal treinado, tenso, pressionado pelos urros do técnico, certo que o time é fraco, mas acho que não dá mais, o que vocês acham? A gente já meio que falou sobre isso, né André? O Vandinho Oliveira, bom dia. Outro vexame do Peixão. Ele está lá em Maringá, no Paraná. Obrigado, viu, Vandinho? Um abraço para todos aí. O André Mota pediu para a galera dar um like. O Eduardo Bispo, bom dia, Alex. Por que o Santos demora tanto para tratar? A desculpa é que não tem dinheiro. Mas mesmo por empréstimo demora muito. Não dá para entender. Então, Eduardo, demora porque é justamente por isso. Se o Santos pudesse pagar, acabava o problema. Você pumba, pagou, você leva, né? Quando você tem que negociar um valor de empréstimo, às vezes o salário do jogador também, se você também pode pagar o que o jogador quer, acabou rapidinho, você contrata, que nem o Flamengo fez aí com o Andrés Pereira e com o Kennedy. Não tem segredo. O Santos precisa negociar para tentar trazer as melhores condições, por isso que demora, né? Agora, no caso do Batistão, tá tudo certo. O problema é um tal documento que tem que vir lá da China. O Jefferson Kruger Correia mandou bom dia. Quem é esse aqui? O Deogu. É coreano? Final do ano, aceitar qualquer oferta por todos deste plantel fraquíssimo. O Thiago Saulo Silva traria o Sérgio Guedes. O Mário Gonçalves. Eu acho que o melhor técnico do Santos, o Walmart Fernandes, que ele conhece a molecada. Viu? Bom, tudo bem, eu entendo as pessoas que defendem o Marcelo Fernandes, mas eu sempre digo que é uma maldade com o cara. Só chamam ele no momento da crise. Põe o Marcelo Fernandes no Flamengo, ele ia fazer a campanha igual do Renato Gaúcho. Mas hoje dá esse time para ele, coitado. Quem que garante que vai melhorar? É capaz de queimar o sujeito de uma vez por todas. Tem que pensar do outro lado também. O Fábio Lima, bom dia Alex e convidados, desanimei, um monte de coisas para escrever, mas o YouTube limita os caracteres, sigamos em frente. O Alcino Melo está aqui também, o Gil Santista, bom dia Alex, meu parça, velho, já venho dizendo desde o Paulista, esse time é pior desde 93, sinal vermelho, está ligado, se esse time entrar no Z4 não consegue sair mais. O Eite Mizobi mandou boa tarde aqui também, quem mais? Deixa eu prestigiar quem eu não li. O Marques Santos, se esse time não reagir e entrar no Z4, não sai mais. O seu Sino Alves. Bom dia, Alex e convidados da live. Alex, fico vendo você e o Giovanni Martinelli nos comentários, é de cortar o coração. Vejo que são santistas raízes como a gente. Aliás, o Giovanni Martinelli na live do Diário do Peixe ontem, eu vi depois, né? Eu vi alguns companheiros que deram as suas opiniões, ele acionou um modo pistola que acho que nem eu acionei, porque eu acho que o Giovanni é um cara mais tranquilo do que eu. Mas ele estava muito bravo. E eu concordo com tudo que ele falou. Concordo absolutamente com tudo que ele falou. Ele está perfeito. Quem não viu, assista lá no Diário do Peixe depois. O Jefferson Pedroso, Dorival Júnior ou Sérgio Guedes? O Eduardo Bispo, bom dia Alex, tem que trazer o Tardelli, um zagueiro, um centroavante, traz o Dorival, senão vamos brigar para não cair no Brasileirão. Nosso companheiro Rodrigo Cafundó, bizarro, os últimos 11 jogos do Peixe foram patéticos. O Santos é um deserto de ideias, abraço para o excelente Luiz Longo. O Matheus Henrique Vieira está aqui também, esperando o Longo iniciar sua campanha para o Dorival. Um abraço a todos. Já vai falar disso aí daqui a pouco.
O Luiz Carlos Barbosa, o Diniz não mudar as convicções não adianta. Não adianta, se o Diniz não mudar as convicções, não adianta contratar jogadores, tem que demitir. O James Beatle diz aqui, deixa os reforços chegarem e vamos ver se ele melhora o time. Se depois disso nada mudar, fora. O PH Júnior, bom dia, Alex. Vejo o time bem desgastado, rodou pouco o elenco por ter um grupo curto e agora se percebe um time no limite físico. O Caico Vicente, sabe, gente, o time é fraco, todos nós sabemos disso, mas jogadores precisam ter um negócio que é muito importante, tesão, querer ganhar. Esses caras não têm, jogadores dão valor, que dão valor à camisa. O Rafael Alves, fora Diniz. O Alan Lordalo, com certeza vamos dar tempo ao tempo e que sirva de lição. O Santos joga para frente, não sabe jogar para empatar. O José Silva, bom dia, Alex. Apoiei o Diniz até onde deu. Agora chega, estou levantando a bandeira do fora Diniz. Não dá mais, o time não evolui mais com ele. Contrataria o Dorival ou o Sérgio Guedes. Eu me lembro que quando a gente falou disso, o pessoal... Quando eu falava do Dorival, só faltava voar o ovo virtual na minha cabeça. O ovo atravessa em 3D, assim, a tela e acerta no meio da minha testa. Eu tô vendo que tá quase todo mundo achando que o Dorival é uma boa. Eu acabei de descobrir aqui, o seu companheiro entregou a rapadura, ô Luiz, dizendo que você é o fã-clube do Dorival Júnior aí no interior de São Paulo. É verdade isso aí ou não? Eu gosto bastante do trabalho do Dorival. E esse ovo que você falou aí atingiu minha cabeça nessa madrugada e nessa manhã. Porque eu, inclusive, defendi o Dorival no Twitter. Eu disse que eu contrataria ontem depois do jogo. Eu acho que o Dorival ele saiu muito desgastado porque em 2017 ele tentou mudar o estilo dele, né? Ele tentou colocar o Yuri de zagueiro, melhorar a saída de bola e acabou não casando. Fora a questão de Leandro Donizete, tudo isso que a gente sabe também. Mas pro momento do Santos, o Santos precisa de um técnico experiente. O Santos precisa de um técnico que chegue, conheça a casa e dê um jeito no time para jogar explorando muitos pontas. Que o time do Santos, pelas beiradas, ele é rápido. Eu acho que o Dorival, quem lembra daquele time de 2015, 2016 do Dorival, era um time muito vertical. É um treinador experiente, como você citou, a questão do Ângelo. Eu acho que ele vai trabalhar bem com os meninos da base. Então eu acho que para esse momento eu contrataria o Dorival, sim. Eu gosto muito dos trabalhos dele. Eu nunca desgostei do Dorival. Nunca desgostei, até porque sou grato porque o Santos campeão de 2010 e aquele jeito que a gente se divertiu tá na conta dele. Fosse outro treinador, sim, quando tivesse 4-0, o cara tirava 2 atacantes e enfiava 2 zagueiros, um volante e tal. Ele ia metendo um atacante no time e eram todos caras bons, né? E a gente se divertiu pra caramba vendo o time do Dorival. Passamos até nervoso, era tão divertido que nós perdemos as 2 finais, mas ganhamos, levantamos a taça, né? E é uma pena que ele tenha tido aquele problema com o Neymar, porque eu imagino que se o trabalho tivesse continuado, o Santos teria feito um segundo semestre tão bom, podia ter brigado pelo Campeonato Brasileiro, né? E entraria na Libertadores do ano seguinte muito mais pronto, né? Tá certo que o Muricy deu a corrigida de rumo dele lá, mas enfim. Mas com um estilo também totalmente diferente, né? Sim. Mas é que eu acho que a questão do Dorival com o torcedor não é nem que às vezes ele não gosta do estilo que o Dorival coloca, é que ele pegou um desgaste tão grande com a torcida por essas questões mesmo que o Luiz falou, de algumas indicações muito ruins, de próprias declarações dele em final de jogo, que o time não jogou bem, ele falando que o time estava evoluindo. Então ele pegou um certo desgaste com o torcedor, mesmo alguns entendendo que ele foi um bom técnico no Santos. Isso é inegável. Ele fez um bom trabalho na primeira passagem, fez um bom trabalho na segunda, mas esse desgaste deu uma superada no bom trabalho que ele fez. Então por isso que eu acho que tem esse 50-50 de gente que quer que ele volte, de gente que não quer que ele volte. E lembrando que nos últimos trabalhos ele teve problema também ali com o filho dele, né, que é o auxiliar, o filho dele com alguns problemas com jogadores. Isso não aconteceu só no Santos, aconteceu, se eu não me engano, no Atlético Paranaense. Então também é um outro fator também que faz algumas pessoas terem um pé atrás. Que ele é um bom técnico, isso eu acho que isso é inegável, ele é. Mas tem que ver se esse desgaste que ele teve, pode ser que agora as pessoas estão deixando de lado por ver
a situação que o Santos está passando. E outra coisa, tem um detalhe. Quando o Diniz veio, havia uma ala no Santos, havia uma conversa sobre o Dorival. Mas dentro do CG, dentro do clube, não sei nem se no CG, mas dentro do clube, não é todo mundo que comunga dessa ideia, né? Alguns não queriam que viesse o Diniz. Hoje eu sei que se você fizer uma enquete dentro da direção do Santos, tem gente que acha que o Dorival não vai resolver, né? E tem gente que acha que o Diniz pode continuar e pode melhorar. Enfim. O Efigênio Filho, boa tarde, Lorde. Ontem senti saudade de Juiz, Zimmermann, Luiz Carlos, Derval, Ampola, Edson Ampola, que virou motorista de ambulância aqui em Cubatão, eu acho. E outros craques. Na época da fila, pelo menos o ataque era bom. Pois é, eu tenho saudade do Almir, do Paulinho. Almir que tá vivo, graças a Deus, né? Do Paulinho McLaren, do Guga. Até do Cuca, quando ele jogava no Santos. O Cuca de técnico eu não tenho saudade nenhuma. Quando ele jogava era outra história, né? Enfim. E a molecada hoje fala, vocês são saudosistas, não sei o quê. Putz. Os caras que jogam bola hoje em dia, meu, vou te falar, numa boa, sem medo de errar. O cara não formava no banco de reserva nos anos 90. Mas não passava nem perto. Tem uns caras muito ruins de bola, tá louco. O que mais aqui? Mensagens. Daqui a pouco eu vou falar de Santos Inter, tem que dar tempo. O João Vitor de Souza, o trabalho do Diniz não estagnou, ele evoluiu. O DWP, oi Alex, eu sou a favor do fora Diniz, mas não adianta nada demitir e continuar com um time ridículo. Uma prova é que o Holan, que foi mal aqui, está na vice-liderança no México e está goleando todos. O Roger Sanassi, Diniz, filhote do Levir. Quase rimou, hein? O Rafael Alves, para mim, ontem foi a gota d'água. Quem mais aqui? Deixa eu ver quem eu não li ainda, para dar tempo de prestigiar quase todo mundo. O Mauro Henrique, bom dia, Alex. Só inocente da diretoria não sabia que esse Diniz é ruim. Não ganhou nada até agora. O Eduardo Rebes, o time perdeu vários jogadores titulares, agora que vem reforços vai mandar ele embora, aí também é sacanagem com o cara. O Marcos Henrique Pereira, se vai demitir o Diniz vai precisar contratar meio time, o time do Santos é fraco. Quem mais aqui? Quem que mandou mensagem que eu não li? Desculpa se eu pular alguém aqui. O Germano Pereira, bom dia amigos, eu aceito o Dorival Júnior se ele conseguir botar o time para jogar, ao contrário desse treinador que só fica no feijão com arroz queimado e as Dinizetes que se mordam. Eu acho que se ele fizesse o arroz com feijão tava bom. O problema é que ele inventa e insiste na teimosia. Quem mais aqui? O Paulo Corrêa de Oliveira. Para o Diniz já não tem mais condições do time do Santos. O Aldemar Edmilson Barres. Bom dia, jovens. Na alegria e na tristeza, até que o Diniz nos separe. Vai para cima dele, Santos. O Walter Rocha. Dorival é retrocesso e o Diniz é retrocesso? Ele pergunta. O Diniz é avanço? O Esculapio, 1995. Bom dia, Alex e banca. Uma única vez neste ano vi este tipo de esquema dar certo. Foi quando o Holan voltou da semana de treinamento e o time fazia inúmeras triangulações rápidas. Agora só morosidade. O Tércio Bianchini, sou santista e acho que temos que ser menos orgulhosos. O Lucas Lima é melhor que qualquer um do meio, exceto o Sanches. Ele quer... encontrei um que quer o Lucas Lima, hein? Mas não vem mais, viu, Tércio? O palmeirense está torcendo que o Santos faça isso, leve ele, que ele está 2 anos lá sem fazer nada, só no banco de reservas, sugando o dinheiro do Palmeiras. Lucas Lima, e ele saiu do Santos de uma forma muito desrespeitosa, né? Se ele tivesse saído com a boquinha fechada, talvez não tivesse tanto problema aqui, tá certo? O Francisco Mouro, o Santos perdeu ontem na vontade. Isso já é problema do técnico, que não consegue dirigir e motivar as pessoas. O Ed Santana, Alex, lembra quando o Leão estava na seleção e disse que o jogo da seleção seria um balé? Pois é, deu no que deu. Em nada ele foi mandado embora. É bom o Diniz entender nossos jogadores. O Jaquecílio Gomes, esse time foi todo modificado, não tem jeito, temos que ser realistas e ter paciência. O Bibian Sócio Rei, like 42, capa Jornal da Cidade de Santos caiu. Já não bastam mídias de capital, agora as daqui também.
Show da nossa terra. Não entendi bem, mas tá bom. Tá bom. Tá registrado aqui a sua mensagem. O Ari Lima, bom dia, o Diniz não agrada. Agora falta personalidade de jogadores em campo também. Enfim, tem muita mensagem chegando aqui, eu não vou conseguir, são 12h22. Tem muita gente mandando, Benedito Lourenço, o Sérgio Muniz, o Gil César Rosa, dizendo que o meio do campo do Santos não existe. Enfim, muita mensagem chegando, agradeço a todos. A gente estava com a audiência hoje maior que a média do programa. A pergunta que não quer calar, meus caros, é a seguinte, e eu percebi aqui, o torcedor já percebeu também, o Diniz tem problemas? Tem, mas a maioria, pelo jeito, tem a convicção de que o time também não é bom. Então, é o casamento imperfeito. Um técnico com teimosias e um elenco que não tem o que entregar. Coitada da diretoria do Santos, que precisa superar as suas próprias dificuldades, e eu entendo que a diretoria podia, lá atrás, ter tido um processo um pouco mais ágil no sentido de blindar o time de futebol, mas o principal foi o legado maldito que foi deixado pelas últimas 3 gestões do Santos, isso não tem dúvida alguma. Bom, para domingo contra o Inter, vamos lá, não tem Marcos Guilherme, suspenso, e também porque não poderia jogar com o contrato. A gente vai de 4-4-2 mesmo, o Diniz, para dizer que não é teimoso, põe o Ângelo e vai botar o Marcos Leonardo, é capaz dele inventar o Marcos Leonardo junto com o Bruno Marques no ataque. Deus me livre. E aí, Leandro, o que você pensa? Não, ele no mínimo tem que fazer alguma mudança dos últimos jogos para provar que não é teimoso do jeito que é. Se ele deu uma olhada no que aconteceu, ele tem que mudar. Que nem eu disse mais cedo, no São Paulo ele teve essa ideia, né? Quando ele foi eliminado da Sul-Americana, da Copa do Brasil, ele mudou o time, logo em seguida para o Campeonato Brasileiro. Então ele vai ter que vir com um time diferente, obrigado, de certa forma, pelo Marcos Guilherme não poder jogar, então ele já vai ter que ter uma formação diferente, mas além de nomes, de jogadores, ele tem que trazer algum esquema diferente do que ele vem fazendo. Não sei se um 4-4-2, um 4-3-3, um jogo com 3 zagueiros, ele vai ter que apresentar alguma coisa diferente, porque não adianta ele fazer o mesmo, que já está claro nos últimos 10 jogos aí que não está funcionando essa ideia que ele está tendo. Então acho que além de nomes, alguns obrigados a fazer mudança por questão contratual e de cartão ou de lesão, mas ele tem que vir com alguma mudança de esquema também. Se ele não vir com mudança de esquema, ele está insistindo num erro e batendo, dando soco em ponta de faca, né? Então ele está pedindo para não dar certo. E como você falou, essa semana aí vai ser essencial, acredito, para o trabalho dele, porque tem Inter, Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e depois o Flamengo. Então pode ser um diferencial aí dele ficar ou não no Santos, mesmo tendo reforço ou não, porque eu acho que dificilmente, mesmo o Santos trazendo aí esse pacotão aí de 4, 5 reforços, todos vão conseguir estrear a tempo. Então acho que esses 3 jogos aí vão ser muito decisivos aí para o futuro do Diniz no Santos. Olha, nosso companheiro Augusto César também aqui, bom dia Alex e amigos, acho temerário esperar qualquer situação para não trocar o comando do time nesse momento, estamos próximos do Z4, se entrar lá e pensar em mudar poderá ser tarde demais, o momento de mudança é agora, não dá mais para seguirmos nesta tristeza dentro de campo. Ô Luiz, vamos lá, e a gente ainda corre o risco de tomar gol do Yuri Alberto, né, que coisa no domingo, né, e o pior de tudo, você sabe o que é que me dá mais raiva? É a gente chegar naquela coisa de barra 45 pontos, se empatar na Vila, achar que foi bom porque somou um ponto. A que ponto chegamos, né? Não, e o Inter vai ser provavelmente um time com características que o Santos teve muitas dificuldades, né? É uma equipe treinada pelo Aguirre, então muito provavelmente vai vir fechado, vai vir na retranca tentando explorar as... Será? Eu tenho dúvida agora, porque está todo mundo percebendo como o Santos está fragilizado. E aquela história que a gente dizia assim, o Santos joga bem quando o time ataca. Os caras atacaram o Santos ontem e o Santos não fez nada. Eu estou começando a duvidar dessa tese nossa, que foi minha também, de que, olha, o Santos vai ter espaço para jogar. Não joga. Eu estou achando que o Inter está vendo o que está acontecendo com o Santos e vai vir para cima. Mas eu não acredito que vai vir por ser o Aguirre o técnico. É um técnico mais defensivo, né? Ele é bem mais cauteloso do que
do que o habitual. Mas eu aposto que o Diniz vai mudar o time de alguma maneira, porque ele reconheceu na entrevista ontem, pelo menos isso, em determinado momento, que o time não foi bem. Então ele reconhecer que o time não foi bem e não fazer nenhuma mudança para o final de semana, vai pegar mal para ele. O que eu faria? Eu mudaria a lateral esquerda, até para preservar o Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan está muito desgastado, não tá e o Moraes não pode jogar na Copa do Brasil, né? Tem isso. Não pode jogar. Então, uma alternativa seria os 3 zagueiros, como o Leandro citou bem, mas eu acho que um esquema com 3 zagueiros demanda treinamento, e o Santos não tem muito para isso. Então, faria assim, o arroz com feijão, sabe? Trocaria o Felipe Jonathan pelo Moraes, não colocaria o Sanches aberto pelo lado, e colocaria o Leonardo na frente com o Lucas Braga, iria no 4-4-2 ali. Porque você tentar insistir nesse deserto de ideias que tentar, sei lá, Marcos Leonardo e Bruno Marques, não vai dar certo. Acima de tudo, a gente tem que encontrar formas de fazer a bola chegar até os atacantes. E a bola não está chegando. E eu acho que muito disso passa também pelo Sanches aberto na ponta. O próprio Sanches, na época do Sampaoli, citou, né, que ele não gostava de jogar dessa forma, ele não se adapta bem ali. Então, eu acredito em mudanças do Diniz, mas ao mesmo tempo falta espaço para treinamento, para ele tentar mudar um esquema com 3 zagueiros, por exemplo. Então eu mudaria mesmo as peças hoje. Muito bem, olha, o jovem jornalista Wallace Souza informa aqui no Twitter que Augusto César Veríssimo Galvão, você vê que ele tem um nome de ex-zagueiro, de 2 ex-zagueiros do Santos, né? Mas ele é meia. O Augusto Galvão, que é Veríssimo Galvão, lembra o Galvão, argentino, que jogou aqui, jogou no Atlético Mineiro também, está no bid, entrou no bid, ou seja, estará à disposição do Diniz. Ele treinou essa semana, não sei se o rapaz está bem, se ele está pronto e coisa e tal, mas eu não te digo nada que ele não volte para o 4-3-3 e bote esse moleque para jogar aberto na ponta. Alguém vai dizer assim, tá vendo? Agora é hora de botar o Ângelo. Eu voltaria, eu sei, se a gente ficar meio doido, né? Eu voltaria para o 4-3-3. Voltaria para o 4-3-3. Talvez até segurasse o Jean Mota um pouco, tentaria lá o Sanches um pouco mais atrás e o Pirani fazendo função de meio, mas com os caras espetados, sabe? O Braga de um lado, o Ângelo do outro, não sei se esse rapaz tem condição de jogar já, e o Marcos Leonardo na frente. Alguma coisa precisa ser feita, porque o time precisa chutar no gol. E assim, eu sei que a parte tática é importante para potencializar a oportunidade de finalizar. Só que o jogador tem que ter iniciativa, né, gente boa? Vamos combinar. O cara tem que pegar a bola e falar assim, vem cá, eu vou para cima, eu vou chutar no gol. Chuta no gol. Eu disse no vídeo do Canal 10, o negócio chama futebol, não é headball, não é campeão de cabeça, não é campeão de foca, de amestrado. Não, o cara tem que chutar no gol, não é possível um troço desse. Sabe? Inaceitável, enfim. E o Marinho faz falta em uma hora dessa. Ainda tem essa, né? E a barbeiragem lá que foi feita com ele, pelo jeito ficou por isso mesmo, né? Acho que não vai ter nenhuma consequência, nenhuma... E ninguém sabe quando o Marinho volta, ainda tem essa. Ninguém sabe. Será que ele volta a tempo de enfrentar o Flamengo? Porque pro Atlético Paranaense eu tô duvidando. Aliás, Deus que nos ajude, viu? Porque essa semana, olha... O vermelho e preto vai nos assombrar nesses próximos jogos. O vermelho do Inter e o vermelho e preto do Atlético Paranaense e do Flamengo. Que coisa, Jesus amado. Muito bem, senhores, 12h30. Preciso fechar o programa desta sexta-feira. Agradecendo a todos pela audiência e dizendo o seguinte, segunda-feira a gente vai estar aqui. Eu espero, com fé em Deus, eu já me desliguei completamente da história do bom futebol. Eu espero que venha um bom resultado. 1-0, gol de pênalti do Sanches, com 4 lances anulados pelo VAR para o Internacional e com o João Paulo defendendo 15 bolas. E o João Paulo não pode tomar cartão amarelo de jeito nenhum, porque tem um menino lá, o Diógenes, a gente não conhece. Tu já imaginou ele suspenso contra o Flamengo? Então assim, vamos sofrer, vamos xingar, o Santos ganha de 1-0, gol de pênalti do Sanches, porque o cara colocou o dedo na bola, na área, o VAR foi lá, deu pênalti para o Santos. O João Paulo pegou 15 bolas e o VAR anulou 4 lances do Inter.
Tá bom. Isso para mim já estou satisfeito. Não me odeiem por isso, por favor. Tá certo? Vamos nessa? Ô, Luiz, obrigado pela presença mais uma vez. Parabéns pelo trabalho lá no podcast do Peixão com os meninos lá. E sempre que possível, volte outras vezes ao programa, tá certo? Eu que agradeço, Alex, pelo bate-papo aqui, por estar sempre dando visibilidade pro projeto do podcast do Peixão também. Abração. Aliás, tem um detalhe que eu não te falei, eu vou confessar aqui no ar, não fique triste. Eu acho que eu sou inscrito num monte de coisa, né, no YouTube. Aí depois eu vejo direito e vi que eu não estava inscrito em vocês, cara. Ontem eu me inscrevi. Você viu, o que entrou lá, o novo fui eu. Então, desculpa. Sou eu que administro o YouTube lá. Peço perdão publicamente, mas estou inscrito lá. Vocês aí se inscrevam lá no podcast do Peixão também. Os meninos têm um conteúdo bem inteligente, tá certo? Muito bem. Leandro Maia, um abraço, hein? O senhor está na jornada dupla, segunda-feira tá tudo ok, né? Tudo certo. Segunda estaremos aí para falar um pouco aí do Santos contra o Internacional. Espero que com um resultado melhor, não vou fazer que nem você, nem com a partida melhor, né? Com um resultado melhor, porque o Santos precisa. Um abraço ao Luiz aí e a todo mundo que assistiu, e segunda a gente está de volta. É isso aí. Você me segure, hein, por favor. Se eu estiver nervoso aqui, o senhor, por favor, seja a voz da consciência, a voz do equilíbrio neste programa de segunda-feira. Porque não dá, né? Chega de tanta paulada, tá louco. Eu espero que pelo menos até lá nós tenhamos alguma novidade, né? Novidades aí, contratações e coisa e tal. Aquela contratação que cabe no bolso, né, do Santos, mas que alguma coisa possa acontecer. 12h33, vamos fechando esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Rei pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição, a você que nos acompanhou aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Na segunda-feira a gente está de volta, 11h30 da manhã, para analisar Santos Internacional e o futuro do Santos nesta temporada, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.